Bom, gente, eu estou aqui atendendo ao pedido da Isabel, né, sobre esse tema astrologia. Então é com muito carinho que nós fomos buscar o estudo, porque, como eu disse para a Isabel, falei, isso aqui está sendo um desafio para mim, porque é um tema que eu não tenho assim muita familiaridade com esse tema, astrologia. E eu falei, mas eu vou fazer o tema assim para você, porque é uma ótima oportunidade que eu tenho para aumentar um pouquinho mais o ângulo do nosso conhecimento, né? Sempre bom estudar, buscar novos temas. Então eu gostaria também que vocês ficassem bem à vontade para fazer perguntas, e não só perguntas, mas assim, trazer também algum conhecimento que vocês possam ter já sobre o tema, tá? Então, se vocês tiverem alguma coisa, eu já li alguma coisa sobre isso, tal, então pode ficar bem à vontade, porque nós vamos estar fazendo aqui, estudando junto, né? Não estou trazendo aqui nenhuma, assim, nenhuma verdade absoluta. A gente está aqui para refletir. E sempre quando a gente vai refletir sobre um tema polêmico, às vezes, eu gosto muito daquele pensamento de Shakespeare, que ele fala assim, que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. Então, eu sou uma pessoa que gosto de ser bastante aberta, porque acho assim que tudo que tem apresentado em termos de filosofia, de ciência, né, mesmo no campo religioso, não é porque eu, às vezes, não tenho um conhecimento daquilo que eu vou descartar aquilo, né? Então, eu acho que a gente só vai conseguir crescer, nós só vamos conseguir o nosso progresso se nós tivermos essa flexibilidade. E mesmo porque o fundamento da doutrina espírita é dentro dessa flexibilidade. A doutrina espírita, ela diz que nós estamos sempre abertos a novas reflexões, né? Então, acho que o nosso crescimento só acontece dessa forma, porque a doutrina espírita se baseia na fé raciocinada. Então, não é assim, eu vou acreditar por comodidade, porque alguém muito especial acredita nisso e falou, e se ele falou deve ser verdade. Então, acho que não é por aí. A fundamento da doutrina espírita, da fé raciocinada, não é por aí. Porque, é porque eu admiro alguém, acho alguém muito capaz, e ele falou que então deve ser. Não é assim. Então, a doutrina espírita tem por fundamento o questionamento mesmo, né? Até eu não sei bem onde está escrito, mas sempre se repete isso, que Kardec dizia que é preferível rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Então, é aquela questão da gente ter mesmo esse questionamento. Nós temos a fé raciocinada, é isso, é o questionamento. Mas o questionamento não significa também você fazer uma rejeição de imediato. Isso parece que não é lógico, isso parece. Não é assim. Eu tenho que buscar, eu tenho que analisar, ver o que tem um pensamento de outro, e aí sim eu chegar na minha própria conclusão. E como nós estamos dentro de um processo também de crescimento, hoje eu posso pensar de uma maneira e daqui a uns anos eu já perceber que aquele meu pensamento não estava completo. Nem equivocado, porque como a verdade ela vai sendo revelada à medida que nós vamos adquirindo nosso amadurecimento, então a verdade ela vai se ampliando para nós. Então, assim, se eu enxergava um pontinho assim, amanhã eu posso perceber que eu tenho um ângulo maior. Mas não significa que aquele pequeno pontinho que eu enxergava, ele estava equivocado. Pelo contrário, num campo maior, aquele pequeno ponto foi absorvido dentro de um campo maior. Não sei se eu me fiz entender para vocês. Deu para entender o que eu quis dizer? Quer dizer, então, a gente está sempre pronto
Então, eu costumo assim, fazer assim, quando alguma coisa não fecha a questão, eu falo assim, vai ficar no meu arquivo uma interrogação, aqui no meu campo mental. É uma questão não fechada, né? Agora, tem questões que já fecham, né? Por exemplo, o caso da reencarnação. Então, reencarnação é uma questão fechada já. Então, a gente pergunta, você acredita na reencarnação? Quando me perguntam assim, eu respondo, não acredito na reencarnação. Eu sei da reencarnação. Eu sei que a reencarnação é uma realidade. Faz parte da nossa própria natureza. Nós estamos, eu já consigo me enxergar como um espírito num processo evolutivo dentro do processo reencarnatório. Então, é uma questão fechada. Então, é assim. Tem questões que ainda estão abertas e questões que ainda estão fechadas. Então, às vezes, a gente está num determinado ponto. Então, a astrologia, por exemplo, é uma questão ainda, no meu caso particular, ainda é uma questão em aberto. Eu ainda estou num processo de investigação. E é isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, o tema é o que pensa a doutrina espírita sobre a astrologia. Então, já é um outro ponto de reflexão. Uma coisa é você refletir, investigar sobre a astrologia e, ao mesmo tempo, o que pensa a doutrina espírita sobre tal. Então, nós vamos buscar a opinião de Divaldo Pereira Franco, que, para nós, assim, é uma autoridade em doutrina espírita. Busca uma autoridade em doutrina espírita, Divaldo Franco é uma referência boa, certo? Então, foi perguntado assim para ele, né? Como a doutrina espírita vê a astrologia? Há fundamento na influência dos astros no destino dos homens? Então, vamos ver o que ele respondeu. Ah, não, está faltando aqui, hein? Será que inverteu? Não, aqui eu acho que houve algum probleminha aí com o meu arquivo, mas ele tem ele traz como referência para a resposta dele uma pergunta do Livro dos Espíritos. É uma pena que perdeu aqui o arquivo. Deve ter dado algum probleminha aqui. Mas ele tinha um slides antes desse. Ele dizia que foi perguntado para os espíritos, Allan Kardec fez essa pergunta para os espíritos, e os espíritos falaram que era uma superstição, né? Na época, naquela época era uma superstição. Porque a maneira, a gente vai percebendo que à medida que você vai investigando o tema, você percebe que vai havendo umas variações de ponto de vista. Então, naquele primeiro momento, naquela época, a astrologia era vista assim: você nasceu sobre uma regência de um astro, então aquilo ali, aquela regência vai determinar a sua característica de personalidade e o seu destino. Então, os espíritos responderam então que era uma espécie de uma superstição. E aí ele conclui assim que isso porque alguém que nascesse fortuitamente dentro de uma conjunção astrológica benéfica estaria ludibriando as leis divinas. Quer dizer, é o que dava a entender, né? Então, poderia ter sido um bandido, um delinquente qualquer, na encarnação passada, e por uma injunção causal, renascesse agora dentro de um bom aspecto planetário, iria gozar então de uma felicidade que o justo não tem? Isto seria desequilíbrio da grande lei. No entanto, não nos arvoramos em combater nada, pois a nossa tarefa essencial é a de esclarecer e jamais agredir. Então, percebe aí que o Divaldo deixa bem claro essa abertura que a doutrina espírita tem, né? Embora, mesmo os espíritos tendo respondido, a doutrina espírita ela nunca agride. Então, não é doutrinário
você agredir qualquer coisa que seja, né? Então, por isso mesmo, porque vai investigar, vai analisar. E tem também um pensamento de Paulo de Tarso, que é muito apropriado, que ele diz assim, que examinai tudo, retende o que é bom. Então, é por aí. Nós temos uma doutrina de liberdade. Você vai investigar, vai analisar e tirar as suas próprias conclusões. Tá? Então, é aquele caso. Não sou a favor nem contra, muito pelo contrário. Vamos analisar. Alguém quer falar alguma coisa? Pode se soltar, viu, gente? Eu sei que vocês têm bastante coisa aí dentro. Pode soltar, tá bom? Então, astrologia. Disciplina que observa, analisa e estuda as posições e movimentos dos astros, relacionando-os com os fenômenos ocorridos na Terra. Então, fundamentalmente, a astrologia é isso, né? Os astrólogos afirmam que a posição dos astros na hora exata do nascimento das pessoas, além dos movimentos astrais posteriores, influi no caráter e destino dos seres humanos. Caráter e destino. Você vê que aí, nessa questão do destino, já tem assim um primeiro ponto de polêmica, de controvérsia, porque nós sabemos, né, que pela lei de causa e efeito, ação e reação, o destino, o próprio ser, ele vai construindo o seu destino. Então, todas as minhas escolhas de agora, eu vou encontrar a resposta para essas escolhas, na consequência dessas escolhas, no depois. Então, isso é o destino. Então, às vezes a gente pensa em destino como uma coisa muito complicada. Não é. Destino nada mais é do que uma sequência natural dos seus passos. Você vai escolhendo os seus caminhos, vai escolhendo os seus passos, vai escolhendo a sua movimentação, e essa movimentação vai gerando consequência, que é a ação e reação. Então, isso que é o destino, é a sequência desses passos. Então, se você fosse pensar assim, como o Divaldo falou, ele foi um bandido, ele reencarnou numa conjunção astrológica positiva, então significa que já vai mudar tudo? Então, não é assim. Mas quem sabe ele escolheu uma experiência, né? Porque a gente sabe que a reencarnação, ela te oferece várias oportunidades. De repente, a criatura, ela tem uma ficha kármica de muitos débitos para serem ressarcidos, quer dizer, para serem equilibrados, e ele escolhe reencarnações preparatórias. Então, ele escolhe uma reencarnação de viver determinadas experiências para se fortalecer, para ter condições de reequilibrar aquele karma em reencarnações futuras. Então, é muito variado. A gente não tem, às vezes, um campo, uma referência para julgar, né? Para fazer uma avaliação correta. Você está vivendo uma reencarnação de preparação para os seus resgates, né? Cientistas negam os princípios da astrologia, mas milhões de pessoas creem e praticam-na. Será que essas milhões de pessoas que creem e praticam, elas estão absolutamente iludidas? É alguma coisa para a gente se perguntar, né? Uma ciência que perdura há milênios, será que está totalmente desprovida de um significado lógico? Os astrólogos fazem mapas astrais, também chamados de horóscopos, localizando a posição dos astros em um momento determinado. No mapa astral encontra-se
a eclíptica trajetória aparente do Sol através do céu durante o ano com as 12 casas dos signos zodíacos. Então, a astrologia ela trabalha com essas 12 casas, sempre com o número 12, né? 12 casas de signos do zodíaco. Então, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. A cada planeta, incluindo o Sol e a Lua, emprestam-se características dependendo do lugar, da elíptica e do momento em que o horóscopo é feito. O horóscopo também se divide em 12 casas relativas às 24 horas gastas pela Terra para dar uma volta completa em torno do seu eixo. Então, além de basear nas 12 casas astrais, ela se baseia também nessas 24 horas do dia, nessa volta que a Terra dá em torno do próprio eixo, que formam as 24 horas. Então, eles estudam. O astrólogo, quando vai fazer seu mapa astral, ele quer saber exatamente a hora, o minuto e o segundo que você deu a luz, né? Que abriu os olhos para esse mundo físico. E aí ele vai analisar toda essa conjunção astral para fazer o seu mapa. Cada uma dessas casas relaciona-se com situações da vida. Os astrólogos fazem suas previsões interpretando a posição dos astros dentro dos signos e das casas do horóscopo. Para a astrologia, se o homem é um cosmos dentro do cosmos, ele é também, da mesma forma, um produto da Terra, um processo da natureza, da mesma essência e submetido às mesmas leis que esta. Aos processos naturais correspondem, por analogia, os processos humanos, mas estes possuem antes referências naturais terrestres. Então, a astrologia te entende como um ser integrante da natureza, que você é um ser da mesma substância que a própria Terra. E aí ele faz relacionamentos de fenômenos que ocorrem dentro do seu cosmos individual, relacionado com fenômenos que ocorrem no cosmos como um todo. E esse pensamento, a gente já encontra uma lógica aí, porque realmente é assim. Nós somos todos um. Não existe nada fora de Deus. Então tudo é Deus. Então nós somos em partes integrantes de um todo. Inclusive hoje a física quântica está abrindo muito para chegar nessa conclusão, que nós somos um. Essa separatividade é ilusória, que a matéria cria essa ilusão de separatividade. Mas na essência somos todos um. Então não estamos separados. Então não existe aquela questão Deus lá e eu aqui. Deus é onipresente, onisciente. Então não tem essa separatividade. Então a astrologia, ela já tem essa visão. Dentro da astrologia já tem essa visão que a doutrina espírita já nos mostra, e que hoje a física quântica está descobrindo. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom, então vamos em frente. Vamos então, para a gente poder refletir um pouquinho mais sobre essa unidade, olhar um pouquinho sobre o fluido cósmico. Então vamos pegar lá em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Fluido cósmico é o plasma divino
hausto do Criador ou força nervosa de todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Então, a gente lembra aqui também com essa visão aí que o André Luiz mostra, Paulo de Tarso dizendo, né, de Deus, nele estamos e nele nos movemos. E nós sabemos aí pelo estudo, então, que tudo é feito de fluido cósmico. Todo o nosso universo material e o universo perispiritual, ele é originário do fluido cósmico. Então, vamos ver lá na Gênesis, Allan Kardec falando sobre a matéria e o fluido cósmico. Então, ele chama o fluido cósmico universal de uma substância etérea que difunde pelos espaços interplanetários e enche o mundo. É uma matéria elementar primitiva cujas modificações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, percebe a relação coerente que está tendo dessa apresentação do fluido cósmico com o pensamento que a astrologia tem de que o ser é um cosmos individual dentro de um cosmos todo. E que os fenômenos que ocorrem no seu cosmos individual são os mesmos fenômenos, guardando as devidas proporções dentro do cosmos como um todo. Então a gente começa a fazer essa relação de um pensamento com o outro, o pensamento da astrologia com essa apresentação aí de Allan Kardec. Como princípio elementar do universo, ele assume estados distintos. Então, o fluido cósmico é um princípio elementar, uma substância primitiva, e ele vai assumindo aspectos diferentes. Para a gente poder entender um pouco, vamos fazer uma analogia com os estados físicos da água. Então, você sabe que nós temos a água no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso, né? E esses estados mudam entre si. Então, a gente pode fazer uma analogia do fluido cósmico também em estados diferentes. Eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal. Então, no estado normal dele, o estado inicial, seria esse estado de etérico, né? Por isso que ele falou substância etérica. E de imponderabilidade. Então, algo que não se mede, algo que não se pesa, algo que não se toca, né? Esse seria o estado, vamos dizer assim, primitivo do fluido cósmico. E depois ele aparece como materialização ou ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. Então, esse fluido cósmico, ele passa por determinado mecanismo que a gente ainda não tem uma visão, uma percepção do que vem a ser esse mecanismo. Ah, tá. Agradeço a paciência. Então, essa materialização, quer dizer, então ele passa, o fluido cósmico sai desse estado, né, de eterização e vem para um estado de materialização, onde já é ponderável. Então, seria toda essa matéria do nosso universo físico, essa matéria concreta. Então, essa matéria concreta, ela nada mais é do que um fluido cósmico condensado, né? Então, o nosso estado de matéria é ponderável. Então, a gente toca, tem peso, tem medida, né? E depois, o ponto intermediário é o de transformação do fluido em matéria tangível. Então, entre esse estado inicial e até esse estado final, que é a matéria que nós conhecemos, tem
todo um ponto, mas poderíamos dizer assim, tem toda uma faixa, né, de transformação. Ele vai passando por etapas. Tanto que, por exemplo, o nosso perispírito, que seria o nosso corpo astral, ele é uma matéria. Então, vocês assistiram lá o filme do Nosso Lar, e mesmo que não tenha assistido o filme, leram, já ouviram falar das colônias espirituais. E sabe que lá tem tudo que nós temos aqui. Tem tudo. Tem rua, tem aeroplanos, tem que é o aérobus, né? Tem mesa, tem cadeira, tem alimento, tem tudo. E aí a gente fala, mas é constituído de quê? Então é uma outra tabela periódica lá. Nós temos seria uma extensão. Então, se a gente fosse analisar a matéria do perispírito e de tudo que constitui lá as colônias onde vivem os espíritos desencarnados, seria uma tabela periódica mais expandida, tá? Porque nada mais é do que o fluido cósmico universal também, só que ele está numa densidade diferente da nossa densidade. A nossa matéria física é bem mais densa do que a matéria do perispírito. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos aí. Fiz só para a gente ver. Então, o estado original, o astral, o físico, o vital. O vital, que é o fluido cósmico, o fluido vital, que a gente estuda bastante também, na doutrina espírita, que nós sabemos que é o fluido que dá vida para a matéria. Quando nós estamos encarnados, assim que a gente reencarna, ganha um novo corpo físico, a gente já reencarna com uma cota de fluido vital. Quando nós desencarnamos, a matéria desse corpo físico, ela vai se degradar, voltar para os elementos primitivos que constituem essa carcaça física, e o fluido vital, ele retorna para o fluido cósmico. Ele retorna para a origem. Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi? O astral? Então, você vê, esse fluido cósmico original aqui, ele passa por determinado processo de densificação. Ele vai se, vamos dizer assim, vai se aglutinando. Pensa assim, o estado gasoso da água para você chegar no estado sólido. E tem o estado líquido que está intermediário entre. Para a gente fazer uma analogia, a gente podia pensar assim, o gasoso, o estado original, o sólido, o gelo, no estado da matéria, e o líquido poderia ser o astral. É um nível de densidade diferente, então é mais sutil, é menos denso. E o fluido vital, ele está num nível de densidade, quer dizer, ele é um pouco menos denso que o físico, mas é um pouco mais denso que o astral. Então, o astral, ele é menos denso ainda que o vital. Ele é mais etéreo. Tá? E a densidade é diferente. Só que esse fluido vital, ele só tem a finalidade, a função dele é manter a vitalidade na matéria, para você ter o seu corpo funcionando tudo. Mas à medida que você desencarna, então você se desloca para o plano astral em corpo astral, que a gente chama de perispírito, né? E o corpo físico, ele vai se degradar nos elementos constituintes. Era essa mesmo a sua dúvida? Deu para respondeu? Porque senão a gente tenta chegar num ponto, um denominador comum, é isso mesmo?
Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Ele quer que faz com o microfone para gravar aí para os que estão nos ouvindo aí pela internet, consiga. Não, eu queria saber que, vamos supor, às vezes a gente vê no signo, todo mundo já teve curiosidade, eu acho, de saber como que é a personalidade, certo? Mas como que bate, dá certo, tipo assim, a maioria das coisas dá certo com o que a gente vê lá, assim, da nossa personalidade, um pouco da gente. Como que explica isso? Então, aí que tá. Dentro do nosso processo de investigação, quando a gente vai fazer investigação de um determinado assunto, você vai fazendo o quê? Você vai separando os pontos coerentes dos pontos que você considera incoerentes. E aí você vai fazendo os prós e os contras até chegar numa conclusão. Esse ponto que você está apresentando é um dos pontos que a gente fala, e esse ponto merece uma consideração maior. Quer dizer, se eu ainda não consigo ter essa resposta, mas já é um ponto que eu deixo assim, como um ponto a ser considerado, porque realmente é um fato. E como diz, contra ao fato não tem argumento. Então é uma realidade. Simples coincidência? Não, nós sabemos que o acaso não é uma coisa lógica, né? Não é um acaso. A simples coincidência, a gente sabe que nos bastidores de uma aparente simples coincidência tem algo que se justifica. Então, daí é um dos pontos, assim, eu vou descartar totalmente a astrologia? Não. Eu posso não aceitar tudo que a astrologia apresenta, mas também já tem muitos pontos aí que eu não posso descartar. Isso é um fato, realmente. Tem muita coisa séria. E dentro de uma investigação também, tem muita coisa séria e tem muita coisa que não é séria. Eu vou falar no final depois, esse horóscopo que apresenta em revistinha, em jornal, qualquer assim, um que tem um pouquinho mais de bom senso, sabe que isso é comercial, é uma coisa comercial. E se é uma coisa comercial, eu por exemplo, aquilo para mim não serve. Eu sei que qualquer um pode ter pego um livrinho já básico e colocado qualquer coisa para preencher a matéria do dia, não é? Então também é aquele caso, é o bom senso na análise, o bom senso na lógica. Então eu vou sabendo o que eu vou eleger, como eu vou acatar ou não vou acatar aquilo, né? Mas que tem essa lógica quanto à questão da característica da personalidade, tem. Eu já cheguei a pensar assim, pensando sobre esse assunto, assim, será que não é porque eu nasci naquele signo que eu tenho aquela característica? De repente é o contrário. De repente é porque eu tenho essas características que eu nasci dentro daquele signo. É uma coisa para se pensar, né? Muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Antes da gente ir para frente? Então, os fluidos magnéticos entrelaçam os mundos que povoam o universo. Ligam os espíritos, encarnados ou não. É um laço universal com que Deus nos une a todos, como que para formarmos um único ser e subirmos até ele mais facilmente pela conjugação de nossas forças. Isso aí é um pensamento de Rusteng, tá? Dentro de Rusteng que nós encontramos esse pensamento aí, e esse slide não é meu. Esse slide eu peguei de um seminário do Dr. Maurício Crispim. Então aproveitei o slide dele, que eu achei muito apropriado para encaixar aqui, então encaixei, é dele, do Dr. Maurício, que apresentou num dos seminários que ele apresenta para a gente. Então, olha
os fluidos magnéticos entrelaçam os mundos. Realmente, então, dentro dessa união do fluido cósmico, né? Um único ser, então somos todos um. Então, mais uma vez, reforçando aquele ponto. Então, se está tudo interconectado, é lógico a gente entender, então, que esse cosmo individual, no caso, que é a minha personalidade atual, ela tem uma ligação, alguma coisa, essa conjunção astral faz uma leitura, né? Através dessa conjugação astral, faz uma leitura desse meu cosmo individual, que seria mais ou menos também ainda respondendo aquela pergunta sua, né? A ação gravitacional do Sol e da Lua se fazem sentir com intensidade na superfície da Terra. Juntas provocam os efeitos de marés que se exercem não apenas sobre as massas líquidas dos oceanos, mas também sobre as massas rochosas dos continentes, afetando, como não poderia deixar de ser, a todos os seres vivos, vegetais, animais e humanos. Então, a gente sabe, tem estudos aí mostrando a influência que tem a posição da Lua. Então, o pessoal que trabalha com plantio, eles sabem a época melhor da fase da Lua, que é para plantar. Então, a Lua, um corte de cabelo, tem gente que segue certinho. Eu, por exemplo, gosto de cortar cabelo só na lua nova. É mania? Pode até ser. Mas eu já fiz experiência de cortar na minguante, que meu cabelo já não ajuda muito, né? Que é um fiapinho. Mas cortei na minguante, menina, o negócio piorou. Então eu falei, não, tem que cortar na lua nova mesmo. Então, tem gente que segue, tem gente que não segue. Eu sigo, eu gosto de seguir. Lua nova, para cortar cabelo. Alguém quer falar alguma coisa? Para pesca. Para pesca, a lua influencia também. Para pesca, eu não sabia, é? Como é que é? Fala um pouquinho para a gente da pesca. Eu não sei te falar, não. É bom pescar na lua nova, na lua... É? Influencia. Então você vai ficar tarefa de casa, descobrir que lua que é melhor para pescar. Hã? Eu não entendi. O que falou? As plantas? É, para plantar. Para plantar, o pessoal segue bem essa questão da lua aí. Então, porque tem lógica, existe mesmo uma influência magnética. É um magnetismo que influencia aí. Não pairam dúvidas a respeito da suscetibilidade dos seres à influência gravitacional dos dois luminares. Bastaria, como exemplos, considerar o relógio interno de cada ser humano, governado pelos ciclos o que está dando? Circadianos, derivados do movimento de rotação da Terra em torno do Sol. Quem tem experimentado os efeitos de grandes diferenças de fuso horários durante as viagens, sabe do que estamos falando. Então, dizem que o pessoal que viaja muito, né, que vai de um país para outro, que tem um fuso horário, sente essa diferença no próprio corpo. Porque nós temos nosso relógio biológico. Então, dentro do fuso horário, dá essa diferença. Então, a pessoa... Por quê? Porque o relógio biológico, ele está conectado com toda essa influência aí, desse magnetismo da posição do Sol, né? Quando é dia, quando é noite. Então, o corpo ele muda de lugar, ele sente o choque no relógio biológico, né? Por outro lado, é facilmente mensurável a influência da Lua num grande número de fenômenos e ciclos biológicos, que vão desde a abertura de válvulas das ostras até uma evidente relação da ovulação feminina humana com o ciclo lunar.
Também já foi bastante comprovado pela experiência dos plantões hospitalares e policiais que os casos de internação por surtos psiquiátricos, casos de violência e agressões são muito maiores nos dias em torno da lua cheia e da lua nova. Então, são fatos comprovados, estatísticos. Vou ler de cá, porque aqui está ruim de ler. Uma outra influência mais sutil exercida pelos 4 planetas maiores, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, é também perceptível e mensurável. Trata-se do bem estudado fenômeno das manchas solares, variações cíclicas das perturbações provocadas na coroa solar pela ação gravitacional combinada desses planetas. Júpiter, por ser o mais próximo e de maior massa, governa esses ciclos de 11 e 72 anos. A variação nas manchas solares provoca grandes variações no vento solar, copiosa emissão de partículas e de energia que atinge a Terra constantemente. Então, tem essa questão aí dessas manchas solares. Aqui a gente trouxe assim, só para a gente ter noção de que existe, mas aí teria que estar buscando o estudo para aprofundar, para entender como funciona. Mas são fatos também que já estão comprovados. Essas variações cíclicas previsíveis afetam fortemente as comunicações, como já é bem sabido, mas sua influência vai muito mais além. Na verdade, o próprio clima na Terra acaba sendo afetado pelas manchas solares e muitos organismos respondem de forma perceptível às grandes tormentas do vento solar. Não é de admirar que se tenha conseguido comprovar vários ciclos de negócios humanos, principalmente agrícolas, ligados aos ciclos das manchas solares. Então, assim como a Lua interfere, essas manchas solares também, pelo que está falando aí, né? No entanto, a tão decantada influência dos astros sobre a vida dos seres humanos não pode ser comprovada cientificamente. Então, cientificamente ainda não se comprova. Por isso, a ciência tem essa tendência em rejeitar essa influência, porque não ainda cientificamente provado. Por essa razão, a astrologia tem sido violentamente combatida por muitos cientistas, como físicos e astrônomos. Porque a astronomia é uma coisa, a astrologia é outra. A astronomia é a ciência que estuda os astros. E a astrologia é a ciência que estuda a influência que os astros exercem sobre o ser humano. Tá? Então, os astrônomos, eles combatem a astrologia também. E esse combate é mais do que justificado. Afinal, os astrólogos vêm há milênios afirmando essa tal influência e até hoje não chegaram a comprová-la através de uma metodologia experimental e aceitável. Então, vamos voltar de novo com o pensamento do Shakespeare. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha filosofia. Lembra quando iniciou, né, ali as mesas girantes, foi alguma coisa que causou muita polêmica, essa revelação do mundo espiritual e também essa comunicação entre os dois mundos, vindo pela doutrina espírita. É só a gente estudar a história e saber o tanto de polêmica, o tanto de ataques e agressões que houve na doutrina espírita. Hoje a doutrina espírita, ela tem uma liberdade dentro desse meio social. Hoje a doutrina espírita, ela é perfeitamente aceita, mas houve um tempo em que
o espírita não era bem aceito, né? Então, tudo que é... Quem sabe, então, é outro ponto da nossa investigação, é perguntar assim, quem sabe a astrologia, essa influência que os astros exercem, é algo que a gente ainda vai entender um pouco mais para frente. Um pouco mais... quando a gente tiver outros referenciais dentro de nós, quando o nosso conhecimento se ampliar, quando a gente tiver a maturidade suficiente. Então, quando a gente está num processo de investigação, são questões que vão ficando abertas, né? E essas ações diretas ou indiretas do Sol e da Lua e de alguns planetas são, de fato, influências físicas verdadeiras. Como tal, são detectáveis, mensuráveis e explicáveis. Existem, então, as tais influências. Sim, isso é inegável, mas esse tipo de influência a que nos referimos até agora não é uma influência astrológica, é uma influência astrofísica. Então, essa influência da Lua e das manchas solares sobre a questão da agricultura e outras influências aí, na pescaria, como ele diz, quer dizer, são influências astrofísicas, mas não astrológicas, naquilo que eles dizem que influencia na nossa personalidade, no nosso destino. Então, são coisas diferentes. O livro, o Hernani Santana, escreve pelo Espírito, o Auro escreve pelo Hernani Santana, no livro Universo e Vida. Então ele fala, saiu fraco ali, né? No processo da encarnação ou reencarnação, a mente espiritual, envolta no seu soma perispirítico, reduzido, miniaturizado, atrai magneticamente as substâncias celulares do ovo materno, ao qual se ajusta desde a sua formação, revestindo-se como ele para, de imediato, começar a imprimir-lhe as suas próprias características individuais, que vão sendo absorvidas pelo novo organismo carnal à medida que este se desenvolve e se desdobra segundo as leis genésicas naturais. Então, não só isso aqui do Santana, mas assim, tem vários outros estudos aí dentro da doutrina espírita que nos levam a concluir que ao reencarnar, o nosso próprio magnetismo kármico nos insere dentro de um contexto. Inclusive, o Dr. de Bernard apresentou um seminário aqui, muito interessante, onde ele mostra, porque sabe aquela corrida do espermatozoide? Vocês sabem aí, né? Que só um que ganha a corrida. Então, o Dr. de Bernard mostrou que é o magnetismo kármico do reencarnante que atrai o espermatozoide certo. Então, aquele espermatozoide que ganha, ele tem exatamente o código que aquele corpo vai precisar conforme as necessidades que aquele espírito está reencarnando precisa. E a gente sabe ali, por exemplo, no livro do André Luiz, nos Mensageiros, que ele fala da reencarnação de Sigismundo, e mostra ali tem um departamento de programação, de projeto para fazer o mapa do corpo que você vai reencarnar, né? Então a pessoa até escolhe. Eu quero, tem o caso lá da moça que ela ia reencarnar com uma feição muito bonita, ela falou, não, tem jeito para uma cicatriz ou uma coisa aqui, porque eu me perdi em outras existências pela beleza física, e eu quero não ter uma beleza tão grande assim, porque eu tenho medo de falhar de novo. E eles programaram alguma coisa lá. Então, como que ia ter isso? Quer dizer, então, dentro da disponibilidade que os espermas daquele futuro pai ia ter, ele ia atrair exatamente o esperma correto. E baixa aí com o que o Santana está dizendo. Como é que está o nosso tempo, Isabel? Como é que está o tempo aí, tá? Correu um pouquinho, né? Quanto tempo nós temos ainda? Meia hora? Meia hora só? Então vamos dar uma corridinha.
é intimamente ligada, desse modo, a cada célula física que se forma, segundo o molde da célula perispiritual pré-existente a que se acopla, a mente espiritual assume de maneira mais ou menos consciente, em cada caso, mas sempre rigorosamente efetiva, o comando de nova personalidade humana, que assim se constitui de espírito, perispírito e corpo material. Importa aqui considerar que as características modulares que a mente imprime às células físicas que se formam são por ela transmitidas e fixadas através de uma força determinada, que é a energia mental, vinculada pelas ondas eletromagnéticas do pensamento. Então, só um detalhe. A gente sabe, vocês já conhecem aquela expressão, né, que o perispírito é a forma da forma. Então, nós já temos ali, o perispírito já tem todas as informações para o futuro corpo. Assim, as ondas eletromagnéticas do pensamento, carregadas de ideo-emoções do espírito, constituem o que se denomina fluido magnético, que é o plasma fluídico vivo, de elevado poder. Daí em diante e pela vida toda, refletem-se na mente espiritual todos os fenômenos da experiência humana do ser, cuja quimiossíntese final nela também se realiza. Justo é que nela, a mente espiritual, se reflitam e se imprimam tais resultados, por ser ela mesma quem comanda o ser, ou melhor dizendo, por ser ela o próprio ser, que do mais se vale como de instrumentos indispensáveis à sua ação e manifestação, porém não mais do que instrumentos, e das vibrações mente espiritual que se despendem a harmonia ou a desarmonia orgânicas da personalidade e, portanto, a saúde ou a doença do perispírito e do corpo material. Então, nós estamos conseguindo perceber aí uma influência magnética que tem do perispírito sobre o corpo e da mente, né, o pensamento, a mente do espírito reencarnante sobre o corpo. Isso aí a gente está apresentando para a gente conseguir fazer uma correlação que poderia também existir da influência dos astros, né? Não vamos dizer uma influência, assim, uma correlação que poderia existir, uma correlação magnética do que está nessa mente, né, que está nesse cosmo individual, com toda essa conjunção astral. Então, por isso que eu insisto ainda em levar para reflexão aquela questão. Não seria, assim, aquilo que está dentro da minha mente que me joga dentro daquela conjunção astral? Então, aquela conjunção astral faz uma leitura do que está na minha mente. Por isso que eu reencarnei em Gêmeos, por exemplo, né? Vamos acelerar, né, gente? Olha, a astrologia proveniente da Caldeia entrou na Grécia no século III a.C. Os filósofos acolheram mal a astrologia. Os meios gnósticos, por sua vez, especialmente os discípulos de Marcos, eram adeptos à astrologia. O tom muda com Plotino, que evita cair em excessos de um lado ou de outro, negando em bloco a astrologia ou lhe dando muito poder sobre o mundo daqui de baixo. Plotino adota uma posição de compromisso. A astrologia é possível, mas em um outro quadro teórico que aquele estabelecido pelos astrólogos. Se ele critica os astrólogos, é a fim de alcançar uma doutrina racional sobre a ação dos astros. Então, o Plotino foi o primeiro filósofo, nascido em 205 depois de Cristo, no ano 205, ele entrou com essa reflexão de coerência. Ele
entrou com esse ponto, olha, não podemos descartar totalmente, mas também não podemos aceitar integralmente. E eu vou pular aqui, já para entrar aqui, e o Jung, que é da nossa atualidade, olha o pensamento de Jung. A astrologia merece o reconhecimento da psicologia sem restrições, porque a astrologia representa a soma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade. O Jung, ele é muito respeitado, principalmente dentro do nosso meio espírita, dentro da doutrina espírita, através de Joana de Ângeles, que Joana de Ângeles traz dentro dos seus livros, na série da psicologia transpessoal, e a Joana de Ângeles, ela traz muito Jung, ela traz todo o pensamento de Jung nos livros dela. Então, a Joana de Ângeles também, no nosso meio, é uma autoridade também. Ela escreve através do Divaldo Pereira Franco. Aliás, Joana de Ângeles é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Então, é uma opinião que merece um respeito, porque é uma autoridade, A gente estudar e analisar a coerência. Então, esse é o pensamento de Jung. Foi observada a correlação entre fenômenos psicológicos e dados astrológicos que Jung concebeu na teoria da sincronicidade. Então, Jung, ele foi o que estabeleceu essa questão que nós falamos, que a física quântica hoje já está chegando, dessa inter-relação que existe, que somos um, Nós não somos, essa separatividade ela é apenas uma ilusão. Então, ele definiu a sincronicidade como a ocorrência simultânea de um certo estado psíquico com um ou mais eventos externos, que aparecem como paralelos significativos do estado subjetivo do momento. Em termos de mapas astrológicos, pode-se enunciar o princípio junguiano de uma forma bastante simples. É exatamente aí que está a mudança de rumo que a astrologia moderna precisou fazer. Então, hoje já existe uma astrologia que tem um pensamento um pouco diferenciado da astrologia do passado. Então, a astrologia moderna hoje, ela já não tem aquela questão muito determinante, Ela já é uma astrologia que analisa mais essa questão da sincronicidade, dessa correlação, mas não aquela coisa assim, vamos dizer, é uma astrologia mais flexível, não tão rígida como a do passado. Então, abandonar a ideia de causalidade física e investigar na ideia da sincronicidade, isto é, da relação com o tempo. Um astrólogo mais moderno, ao se referir aos indicadores no mapa astral, os tomam apenas como indicador simbólico de um possível comportamento psicológico, seja um complexo, um trauma, uma tendência, etc. A ser pesquisado na anamnese com o cliente, com todo um potencial para diversos tipos de respostas, conscientes umas, inconscientes outras, que o cliente produz ante o estímulo inibidor internalizado na infância. Então, hoje, o astrólogo, ele já não tem mais aquela coisa, você nasceu na regência tal, no astro tal, tal, então você está destinado a isso, aquilo, outro, dentro de padrões, coisas que já estão padronizadas. Mas ele analisa aquela sua situação como, assim, pontos, de referência. Então, é mais coerente com aquilo que a gente estava analisando sobre essa questão do cosmo, um cosmo individual dentro do cosmo. Então, ele analisa, assim, as suas possibilidades. Você está dentro de uma possibilidade, olha, já não é tão determinante, mas não, tem que ser assim e pronto. Não, olha, dentro disso que você está me apresentando, você é do signo tal, nasceu no dia tal, na hora tal.
Então, você tem tendências para... E outra coisa, ali na anamnese, que é a entrevista que é como se fosse um atendimento fraterno nosso. É aquela entrevista, o cliente vai apresentando. Quer dizer, porque nós carregamos dentro da nossa psique muitos traumas de infância e, às vezes, até coisas que estão no nosso inconsciente desde vidas passadas. Então, o astrólogo hoje, ele tem que ele não pode ficar mais muito preso só naquela questão astral. Ele já tem uma abertura maior no sentido de analisar também os seus conteúdos internos e dá para você, quer dizer, uma forma de te auxiliar, te dando um direcionamento, né, você tem uma possibilidade tal, uma possibilidade tal. São mais indicadores e não algo determinante. Já começou a melhorar, né? Quem primeiro formulou de forma absoluta clara como se processa essa relação no mapa astrológico com os potenciais psicológicos de uma pessoa foi o Jung. Bom, vou dar uma puladinha porque nós estamos mesmo... Então, é aquele fim para o Maktub, que é aquela coisa, a sua vida está escrita nas estrelas. Então, a astrologia de hoje já não é mais essa astrologia de antes, que é aquela astrologia do Maktub, que é aquilo, está escrito na estrela. Seu destino, tudo está escrito na estrela. Então, não é assim, né? Então, a astrologia de hoje já tem essa abertura. Não é mais assim. Então, essa nova visão permitiu que a astrologia escapasse do determinismo rígido do passado, pelo qual se acreditava que os planetas seriam transmissores dos mistérios, dos misteriosos raios ou de vibrações eletromagnéticas, as quais ficariam para sempre, indelevelmente marcadas no indivíduo, no exato instante do seu nascimento, marcando-lhe assim, de forma incorrigível, as características e o destino. Então, nessa questão aí, principalmente nessa questão dos destinos, foi a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec em dizer que era uma superstição. Porque realmente a gente sabe que está ilógico pela questão da ação e reação, né? E hoje, então, a astrologia também não está batendo mais esse ponto, né? E por isso, exatamente esse ponto dessa abertura que a astrologia moderna deu, que é um ponto em que a gente se reforça para a gente entender a possibilidade de lógica que existe dentro da astrologia e que a gente ainda talvez não tenha um alcance suficiente. Mas não é por isso que a gente vai falar, não existe, não é verdade, né? Dos anos 60 para cá, sob o impacto das psicologias de Jung e da psicologia humanística, os astrólogos passaram a ver no mapa natal a indicação de um grande projeto de vida, de uma obra em aberto a realizar, com possibilidades de evolução, crescimento interno, transformação e até transmutação. Então, agora sim. Então, é uma coisa mais flexível, coerente, inclusive, com a física quântica, que a física quântica é a física das possibilidades, das probabilidades, e a gente sabe, né, que mesmo que você tenha reencarnado dentro de uma determinada programação, você, pelo seu livre-arbítrio, você tem todas as possibilidades de mudar aquela programação reencarnatória que você fez, não é? Ou para melhor ou para pior, nós temos nosso livre-arbítrio para escolher. Isso que a gente tem que entender, sempre quando a gente for fazer qualquer tipo de análise, olhar bem essa questão do livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher, né? E responsáveis pela escolha. Mais importante ainda. Temos liberdade para escolher e temos responsabilidade total na nossa escolha. Ninguém vai colher a semente que eu plantei. Somente eu, né? Então, na concepção astrológica, cada indivíduo é um ser universal único, uma expressão completa e sem igual dos princípios, padrões e energias universais.
a astrologia é uma linguagem de princípios universais, uma maneira de perceber a forma e a ordem na vida de um ser humano, uma maneira de simbolizar a unidade de cada indivíduo com os fatores universais. Pratica atualmente, junto com a psicologia moderna e com a sua separação definitiva de práticas adivinhatórias, o indivíduo a realizar totalidade do seu ser e representar o papel total do seu destino, né? Então, já não dá mais. Então, o seu destino, é importante entender isso e perceber que a astrologia moderna já vê isso também. Você é senhor do seu destino. Então, os mapas astrológicos podem estar de uma forma simbólica, indicar para você. O mapa está fazendo uma leitura daquilo que já é, né? O mapa astrológico, ele faz uma leitura daquilo que já é a sua realidade. E não que a sua realidade seja aquela realidade em função do astro. Deu para perceber a diferença? Né? Então não é isso, né? Então ele faz uma leitura, é uma forma assim, é um instrumento de auxílio só, né? Então vamos às nossas conclusões. Quando pensar astrologia, há que se usar do bom senso para distinguir o sério da exploração, porque a gente sabe que então tem muita exploração em cima desse assunto. Os famosos horóscopos dos jornais é bem provável não conter nenhuma verdade, conforme nós já falamos aqui, né? Qual a visão da doutrina espírita sobre a astrologia? Então é aquilo, a fé inabalável só é quando encara frente a frente a razão. Então a doutrina espírita é a doutrina que te diz, você aceita ou não aceita? Você escolhe se aceita ou se não aceita. Dentro da doutrina espírita não tem nada que se proíbe. Isso pode, isso não pode. Você é dono da sua escolha e responsável por ela, né? E ela seria a inabalável só quando enfrenta frente a frente a razão. Então você analisou, para você é lógico, você encontra uma coerência nisso. Você pode também aceitar, por enquanto, é uma questão em aberto, você está em processo de investigação, então tem toda essa flexibilidade. É igual nós falamos no início. Reencarnação já é uma questão fechada. Por quê? Você enxerga, você vê, então você sabe, né? Tem questões que estão abertas ainda, né? Mas você é livre para analisar. A doutrina espírita é uma doutrina de liberdade. Cada um é livre e responsável pelas suas escolhas. Acreditar é diferente de saber, né? Analisar sobre o ângulo da razão nos tira do simples crer e nos leva ao saber. Será que o nosso atual nível de consciência nos permite alcançar todos os mecanismos que regem as nossas vidas? Então é aí a pergunta que a gente faz, né? Será que o nosso nível atual de consciência permite? Então, onde que eu falei? Quem sabe a astrologia é algo ainda para o nosso futuro. Lá para o futuro, quando a gente tiver mais maturidade, mais percepção, a gente consiga entender melhor. Ainda estamos no segundo degrau da escala de mundos habitados. Então, nós somos seres ainda muito primitivos. Nós saímos do mundo de primitivo e estamos agora no segundo degrau da escala dos mundos habitados, que são os mundos primitivos, expiações e provas, que é o nosso caso, regeneração, que é o estágio seguinte, né? E depois vem mundos felizes e mundos celestiais. Então, percebe que nós ainda temos uma escada bem grande, com bastantes degraus a ser subido. Então, é a pergunta, será que nós temos capacidade para entender tudo? Então, a resposta lógica é que ainda não temos. Então, não é porque eu não conheço alguma coisa, que eu não tenho um alcance, que eu vou falar, não, isso não presta. Não é por aí,
né? A lógica, no bom senso, não diz isso. Há pontos lógicos na astrologia, pontos coerentes com a doutrina espírita? Sim. São pontos coerentes com a visão da doutrina espírita? Então, são esses pontos aí. Tem coerência. Então, a questão do magnetismo, dessa interconexão, do sincronismo, da individualidade, do psiquismo e do karma. São pontos dentro da doutrina espírita, que são pontos também que estão dentro da astrologia e que a visão da astrologia é coerente com a visão da doutrina espírita em relação a esses pontos aí. Então, o que a doutrina espírita vê dentro do magnetismo, a astrologia também vê a mesma coisa. O psiquismo, o karma, a individualidade, principalmente a astrologia moderna. São esses os pontos de coerência. Então, a conclusão que a gente pode chegar é que nós ainda estamos em processo de investigação sobre essa questão. Ainda não é uma questão fechada. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Não sei se ajudou, se piorou. Dizem o seguinte.